Oi, boa noite, meus amigos dessa querida casa tão querida, Ser Luz, que é um centro que a gente tem dentro do nosso coração e que abrigou esse projeto tão interessante, tão importante, que é o projeto dos Jovens Palestrantes. São jovens que já dão estudos nas suas casas e que agora estão se aventurando no campo das palestras públicas e agora por meio digital, virtual, que é tão interessante. Hoje, o estudo da noite de hoje é ante a lição. Palavras de Emmanuel, do livro Fonte Viva, e Emmanuel, como sempre, pega um trecho do Evangelho e faz um comentário. Essa é a segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 7, que diz assim: Considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Ante a exposição da verdade, não te esquives à meditação sobre as luzes que recebes. Quem fita o céu de relance, sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas. E quem ouve uma sinfonia sem abrir-lhe a acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas. Debalde escutarás a palavra inspirada de pregadores ardentes, se não descerrares o coração para que o teu sentimento mergulhe na claridade bendita daquela. Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da Boa Nova, afirmando-se ineptos à frente das novas revelações. E isto porque não dispensam maior trato à lição ouvida, demorando-se longo tempo na província da distração e da leviandade. Quando a câmara permanece sombria, somos nós quem desata o ferrolho à janela para que o sol nos visite. Dediquemos algum esforço à graça da lição, e a lição nos responderá com as suas graças. O apóstolo dos gentios é claro na observação. Considera o que te digo, porque então o Senhor te dará entendimento em tudo. Considerar significa examinar, atender, refletir e apreciar. Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do Código da Vida Eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dar-nos-á entendimento em tudo. Então, com imenso carinho, que a gente faz agora a nossa prece, pedindo aos mentores amigos que estão do nosso lado, nos protegendo, nos influenciando em todos os momentos da vida, possa nesse instante, cada um no seu lar, no seu trabalho, no seu carro, no seu quarto, ouvindo ou assistindo, que possa receber esse amor divino que envolve todo o nosso planeta. Esse planeta que nós gostamos tanto e que sabemos que está passando por um momento difícil, mas um momento de reflexão e, com certeza, de melhoria íntima. Ser conosco, nos envolvendo, hoje e sempre, que assim seja. Gente, hoje nós temos a nossa querida Isabela, mais conhecida como Bela Moreira, nossa querida companheira de trabalhos nas federações, dentro das casas espíritas. Seja bem-vinda, Bela. Tudo bem contigo? Oi, gente, como é que vocês estão? Tô bem, sim, estudando bastante e estamos por aí, na federação, no centro, sempre procurando trabalhar com Cristo. Então, a palavra é tua. Fica à vontade. Oi, gente, então, eu adorei trazer essa antelição porque ela já começa dando uma chacoalhada na gente. Porque a gente sempre pede uma luz, a gente sempre pede para que a espiritualidade nos dê um caminho, nos auxilie. Mas às vezes a gente não sabe ouvir quando esse pedido que a gente pede, né? Eles dão a resposta para a gente, mas a gente não entende a forma como eles dão. Então ele já vem com a mensagem de Paulo, já exatamente sobre isso que a gente pede, mas a gente precisa entender também qual a forma que eles vão trazer essa resposta para a gente.
Então, não basta a gente olhar para o céu e só olhar, a gente precisa entender, precisa prestar atenção nos mínimos detalhes. Então, ele já começa a mensagem trazendo sobre isso, que a espiritualidade ela tá com a gente, ela tá no nosso caminho, ela tá nos auxiliando, ela está nos trazendo as respostas, que nem sempre é a resposta que a gente quer. Nem sempre ela vai trazer assim, sim, é isso, vai em frente. Ela vai trazer de uma forma diferente, seja nos sinais, sejam em pessoas dando a mensagem, seja por sonho. Então, cabe a você entender e receber também a mensagem, porque, como eu falei, nem sempre vai ser uma coisa que você quer. E tudo bem, né? Porque, como criança que pede presentes, muitos presentes, e o pai fala: Ó, oh, filho, não tem como. E a criança às vezes não entende, mas logo depois vem o tal presente, né? Então ele começa exatamente essa mensagem falando do céu, que a gente não basta só olhar, a gente precisa prestar atenção, porque dentro do céu a gente tem as estrelas, a gente tem a lua, a gente tem o próprio céu em si, né? As cores que às vezes tem, às vezes ele está fechado, a gente não consegue ver. Então a gente precisa parar para entender isso. E uma parte que eu gosto muito, que essa parte me mostrou muito e me fez refletir, quando ele fala para a gente escutar as pessoas que estão falando. Por exemplo, hoje eu estou aqui falando para vocês e a gente precisa escutar nessas pessoas que estão trazendo a mensagem de coração aberto. E que quando a gente abre o coração, a gente enxerga sentimento, a gente consegue ver uma clareza, a gente consegue ir além daquela mensagem. Uma vez eu estava vendo um vídeo e era de uma mulher, não era um vídeo espírita, era um vídeo de evangélico. E uma mulher ela estava falando sobre um problema que aconteceu com ela de um avião. E ela estava muito chateada com esse avião e tudo, e ela foi no banheiro e escutou, não tinha ninguém no banheiro, mas escutou uma música ela escutou essa música. E é uma música que ela nunca tinha escutado na vida. E aí ela estava muito chateada e ela começou a prestar atenção no que aquela música estava dizendo para ela. E ela foi escutando, ela foi melhorando, ela foi ficando na sintonia daquela música. E no final, tinha outras pessoas, ela já estava cantando a música que ela nem conhecia, e ela estava cantando a música e outras pessoas estavam ali em volta, escutando e prestando atenção. E ela estava num momento de desespero, porque eu acho, eu não me lembro exatamente se tinham extraviado a mala dela ou se foi um atraso de avião. Mas ela estava passando por uma dificuldade muito grande ali naquele momento para ela. E ela parou no momento de desespero dentro do banheiro para escutar o que ela estava ouvindo. Não posso dizer para você que foi espiritualidade ou se foi alguém cantando, mas naquele momento foi tão importante para ela ter escutado o que aquela mensagem estava passando, e era uma mensagem de superação, uma mensagem de força, de amparo, e ela conseguiu lidar com aquele problema que ela estava passando de uma forma mais tranquila. E eu também já me deparei muito com essas situações. Eu costumo falar com as minhas amigas, com meus amigos, e principalmente quando eu falo alguma coisa, ou em aula, que eu tenho uma relação muito gostosa com o meu mentor. Às vezes eu acho que ele não me responde, mas é como eu falei, ele me responde de outra forma. Mas uma vez eu estava passando por uma situação muito difícil para mim. E eu lembro muito bem que na noite eu não estava muito bem, eu tinha me deparado com uma situação horrível de um relacionamento. E aí eu pedi para Deus para que ele me desse uma luz, né, que meu mentor tivesse uma conversa comigo bem fraterna para mim conseguir resolver aquele problema. E eu lembro que eu acordei, eu não lembrava de nada, foi como se eu não tivesse sonhado, mas eu acordei com uma sensação tão grande de paz, de amor, de fraternidade, de luz, que como se aquela noite para mim fosse nunca tivesse existido na minha vida. Quando eu conto, parece que é um sonho mesmo, que eu estava ruim naquela noite. Mas a sensação foi tão grande de amor, eu sentia tanta paz dentro do meu coração, que a pessoa que tinha acontecido o problema comigo, eu nem lembrava dela, nem lembrava da raiva que eu estava sentindo, da dor que eu estava sentindo.
Mas eu não lembrava da resposta que eu queria, não lembrava que... Eu lembro que eu pedi para me ajuda, o que que eu faço? Mas eu tinha dentro do meu coração que era paz. E ao longo do dia foi me aparecendo situações peculiares. Uma amiga falava uma frase e aquela frase me chamava atenção. Ou eu simplesmente vi uma coisa na minha cabeça. E aí eu pude, com o meu coração aberto, que eu estava sentindo aquele amor, aquela paz, eu pude abrir o meu coração de fato e entender o que ele queria para mim, que era que eu resolvesse a situação da melhor forma possível, transmitindo paz e amor, e eu consegui resolver. Então, que a gente, nas nossas orações, a gente perceba também esses detalhes. Porque, às vezes, como eu falei, não é uma resposta sim ou não, mas é uma sensação de paz, de amor. E aquilo, se você conseguir captar da melhor forma possível, você vai conseguir resolver os seus problemas. E logo depois, na mensagem, ele fala exatamente sobre isso, né? De muitas pessoas falam que não entendem a boa nova, né? Não entende os ensinamentos do espiritismo, que é muito difícil, que usa palavras difíceis. Mas a gente já parou para pensar se a gente abriu o coração para realmente entender essas mensagens? A gente já parou para pensar se essas mensagens elas estão difíceis porque a gente precisa procurar ir além? Teve algumas palavras aqui nessa lição que eu tive que procurar, eu tive que realmente entender o que ela queria me dizer. Eu já tinha uma noção, mas será que a gente também não tem que ter um pouco mais de vontade de entender aquela mensagem? Porque não basta a mensagem chegar para mim bonita, linda, maravilhosa, eu tenho que entender, eu tenho que abrir os meus olhos, eu tenho que olhar além. E é exatamente isso que ele fala, que a Boa Nova, ela é do jeito que ela é, né? Ela tá aqui, bonita, linda, maravilhosa. Essa lição que Emmanuel trouxe pra gente é linda, mas a gente também não basta ser código, tem que levá-la para o meu coração. Isso tem até numa mensagem do Evangelho, eu não vou lembrar qual capítulo, que ele fala sobre isso, de não é um livro, a gente tem que ver que o livro não, ali tem códigos, letras, palavras e tudo, mas o que seria daquele livro se a gente não executasse aquela mensagem? Porque o livro é lindo, maravilhoso, tá bem escrito, tá com a escrita perfeita, com a linguagem linda, mas eu também tenho que praticar o que aquela leitura está me dizendo. Então é isso, da gente entender a mensagem e ir além. Antes da gente falar que a mensagem é difícil e tudo, mas vamos entender aos poucos, né? Cada dia ler uma frase e entendendo, escrevendo no papel do lado, que a mensagem vai ser esclarecida e vai trazer a compreensão dela, né? E logo em seguida dessa mensagem que a gente passa depois dele ter falado sobre a Boa Nova, ele fala exatamente das sombras, né? Que não basta a gente estar num problema e a gente permanecer num problema se a gente não consegue entender aquele problema e achar a luz, né? Eu vou até ler uma parte aqui porque eu achei muito interessante. Quando a câmara permanece sombria, somos nós quem desata o ferrolho, a janela para que o sol nos visite. Então, que a gente possa dar esse passo, que a gente consiga enfrentar o problema abrindo a janela, né? Porque é só a gente que vai conseguir enfrentar, só a gente que vai conseguir abrir essa janela. Pode ter o Cássio aqui do meu lado tentando abrir a janela, pode ter o meu mentor tentando abrir a janela, mas se eu, Isabela, não quiser abrir a janela, eu não vou abrir a janela. Então, que a gente também entenda isso que ele vem nos trazer. Por exemplo, esse caso da pandemia. A gente pode muito bem falar que não vai usar máscara. Pode muito bem falar que quer sair, que quer fazer isso. O Cássio pode falar 1000 vezes aqui comigo. Não, Isabela, usa máscara, não pode sair. Mas se eu negar e se eu não aceitar, não vai ter ninguém que possa me convencer a usar, porque isso está na minha cabeça. Estou falando não, 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 não. Então, que a gente possa também abrir esses olhos e que a gente possa conseguir abrir essa janela, né? Porque a gente vai ter. E isso entra também no nosso livre-arbítrio, né? Por que, que a gente tem que ser nós que temos que abrir a janela? Porque a gente tem um livre-arbítrio. Deus podia muito bem falar, não.
Vai ter gente que vai responder por você, mas não. Essa é a nossa missão, essa é a nossa evolução e é a gente que tem que aprender. A gente vai errar, a gente vai crescer, a gente vai ouvir as pessoas, a gente vai tentar ouvir a espiritualidade, que é como a mensagem inteira está falando para que a gente abra esse olho, mas é a minha decisão que vai caber, né? Então, que a gente possa executar esse livre-arbítrio da melhor forma possível. E aí ele conta um pouco do esforço, né, dessa lição que é colocar isso em prática, né? Ele cita até um pouco dos apóstolos, que a gente sabe das histórias, né, a história de Jesus, como até aquele caso das curas dele, né, que se as pessoas que pedissem cura não acreditassem, não ia servir em nada, né, que eles precisavam acreditar. Então, ele fala muito disso. E no final ele deixa essa mensagem para a gente examinar, atender, refletir e apreciar. Então, que a gente possa ver o céu, vou voltar lá na história do céu, que a gente possa olhar o céu de uma forma que a gente enxergue, procure, entenda e que a gente também possa apreciar o céu, porque é nas pequenas coisas, né, que as coisas acontecem. Um sol, às vezes, a gente, na correria do dia, a gente não vê o sol que está na nossa volta, que a gente possa apreciar isso, que a gente possa ver que não é apenas o sol, não é apenas uma luz, ela tem outros motivos, né? Então, que a gente possa examinar, atender e refletir. Essa eu acho que é a mensagem que eu posso mais falar aqui dessa mensagem, que a gente receba os problemas e a gente consiga refletir e entender, porque as respostas sempre vão estar conosco. Oh, Bela, Oi. posso fazer uma pergunta? Pode. Deixa eu ver contigo qual é a lição do Cristo que você mais gosta. Lição que eu acho que amai-vos uns aos outros, porque eu acho que uma das mais dificuldades que a gente tem é de amar o nosso inimigo, né? Amai-vos aos outros serve também como os inimigos. E ele abraçando as pessoas que atiraram a pedra nele e dando um exemplo de amor, para mim é muito grandioso. Você já consegue amar os seus inimigos? Olha, estou tentando, mas não é fácil. Não é fácil uma pessoa que te machucou, te feriu e você conseguir amar. Mas eu acho que o perdão é um caminho para isso, né? A gente caminha aos poucos. Se a gente já consegue perdoar, se a gente já não consegue jogar na cara do outro o problema que ele fez, já é um passo. E aos poucos a gente vai conseguindo amar. Eu acho que ainda não, mas eu estou no caminho. Estou no caminho de amar. E qual é a lição da doutrina espírita? Assim, lição assim, qual o ensinamento da doutrina espírita que você mais gosta? Tem algum que te toca profundamente? Eu acho que essa do perdão, principalmente porque nessa situação que eu contei por cima, né, de um relacionamento meu, eu tive que entender o que é o perdão. Porque para mim o perdão era só esquecer, mas não é só esquecer. O perdão ele é muito além de esquecer. É você voltar numa ferida e você contar aqui, eu como contando para você, e aquilo não te causasse dor, não te causasse revolta, raiva. Então, eu li muito e leio muito, principalmente nesse caso, porque eu acho que a gente ainda não sabe perdoar. Então, eu sempre estou voltando nessa lição, né? Eu, Isabela, não volto muito para entender e também não amai-vos os vossos inimigos, que anda junto com o perdão. Então, mas eu falaria o perdão porque é algo que ainda tenho que crescer. E você aprende muito com as pessoas à sua volta? Você é uma pessoa que procura Nossa, aprender com as pessoas ao seu redor? demais, demais. Eu acho que é uma das coisas que a gente mais tem a oportunidade, é uma escola, né? Nosso companheiro é uma escola.
Porque nem sempre eu vou passar por situações que meus amigos vão passar. Mas eu tenho a oportunidade de olhar com o olhar de dentro, às vezes, ou de fora, né? Dependendo da situação, um olhar que eu possa crescer com os ensinamentos. Várias vezes eu já deixei de cometer erros porque os meus amigos erraram e eu estava ali do lado, acompanhei a dor deles. Não, não quero errar nisso, não quero cometer esse mesmo erro. Então, eu procuro sempre, sempre tirar uma lição de tudo que eu passo, toda a dor, toda a raiva, eu sempre tiro uma lição. E essa lição, ela me serve para que eu não erre de novo, né? Isso com os meus amigos e comigo, né? Meditar. Você medita? A lição fala Eu em tava, meditação. eu tava lendo esses dias sobre meditação. Na verdade, não, eu tava escutando uma palestra sobre saúde mental. E aí, uma das coisas que a psicanalista falou era de meditar, né? E eu pensei, eu falei, não, mas eu sei meditar, eu sempre meditei. Ela começou a falar o que era meditar, que era você realmente esquecer, né? Parar, só, né? Não ter pensamentos nenhum. E eu, tipo, nossa, eu acho que eu não sei meditar. Porque todas as vezes que eu meditei, foi com alguma pessoa guiando, fazendo com que eu fosse no lugar que a pessoa estava falando. Então, eu acho que meditar ainda tá uma coisa aí que para mim, para mim melhorar, que eu ainda não consigo me desligar totalmente, acho muito difícil, mas é importante, é onde a gente consegue equilibrar, né, todas as nossas energias e a gente volta renovado. Eu voltava renovada depois, até os problemas pareciam que eram mini, pequenos, depois de uma meditação. E qual é o elemento da natureza que você mais gosta? Você gosta mais do céu, do mar, do campo, da floresta, da areia? Qual é o elemento que mais te chama atenção? Eu acho que é a água, com certeza, água. Por Eu quê? sempre fui, não sei, eu sempre fui muito afoita com água. Minha mãe sempre teve muito medo de eu ir com água. Mas eu sempre tive uma conexão com a água, de ser um momento que eu pudesse relaxar, aquele momento de lavagem mesmo, que aquela dor, aquele sentimento ruim passasse, e a água pudesse ali curar, né? Eu sempre tive esse pensamento. Até nessa questão do problema, teve uma vez que eu tava muito, muito ruim das ideias, assim, tava, tava confusa em muitos pensamentos. Eu lembro que eu falava, eu quero muito ir para um lugar que eu não possa ter nada, mas eu não sabia que lugar é esse. E aí aí que eu falo, né, a gente entender o que são esses sinais. Eu pedia muito, eu queria ir para algum lugar, eu não sabia o que era esse lugar, mas eu queria ir para esse lugar e apareceu uma viagem para mim fazer. E adivinha onde era esse lugar? Para uma cachoeira cheia de energia que não pegava celular, não pegava nada. E ali eu pude entender que estava tudo bem, que eu podia ficar calma e sentir aquelas energias que a natureza traz pra gente, a água traz pra gente. E aí eu voltei uma outra pessoa daquele lugar, assim. Foi maravilhoso. Então a água para mim, ela sempre esteve água na minha vida, sempre. Nossa, e você sabe nadar? Sei, sei, sei. Então tá bom. Não, Porque para água sei. ele não sabe nadar. Minha mãe teve que me colocar desde novinha, porque eu era muito afoita. Eu chegava no mar e eu simplesmente ia. Não tava nem aí. Meu pai me segurava, mas eu queria. Eu era pequenininha, 2 anos. Se deixava, eu ia embora, nadando até. Então, eu sempre tive aula desde muito pequena, porque senão, eu acho que eu não estaria aqui. Certo. E qual é o palestrante espírita que você mais gosta de ouvir, que mais te toca o coração? Eu tenho 3. O Opa! Rossandro. Por quê? Rossandro, Fala de cada um e por quê. O Rossandro, porque ele traz esse lado da psicologia com ele, esses ensinamentos que vão muito além. Ele traz a ciência com ele, né? E eu gosto muito. O Haroldo, porque o Haroldo é o Haroldo. Ele tem uma palestra assim que até hoje eu volto para ver quando ele foi no E Agora Jovem Espírita e falar sobre Deus. E
tudo que ele falou ali eu não tinha enxergado daquela forma, e ele traz uma nova versão, uma nova forma, muito jovem de lidar. As palavras dele não é difícil, não é difícil, e isso que me chama muita atenção, porque ele consegue colocar palavras difíceis, misturar com a juventude, né? Ele consegue se encaixar, então eu gosto muito dele. E o nosso Divaldo com as suas histórias incríveis de vida, sobre os exemplos mesmo dele, que eu acho que arrasta muito mais do que a palavra que ele vai levar. Ele sempre traz um exemplo com ele, daquilo que ele vai falar, né? Poxa, bacana. E no momento de dor, no momento difícil, que você falou aí, né? Citou um. Mas, resumindo, um grande momento de dor, de sofrimento, de pesar, qual deve ser a nossa atitude diante dessa situação? Eu prefiro sempre me recolher, seja no evangelho, seja lendo, ou com pessoas mais próximas de mim, eu conversando e escutando também, né? Procurando sempre escutar o que aquela pessoa vai me dizer. Mas eu sempre me recolho comigo. Eu acho que esse é o melhor remédio. Você ser a sua própria companhia, né? Porque a gente sabe que não tá sozinha, mas você entender o que você tá passando. Eu sempre falo que tem 3 estágios: o do luto, o do entendimento e o de você mudar. O luto é onde você vai deixar todas as suas emoções irem, sabe? Você vai sentir a dor, se você quiser chorar, você vai chorar, você vai se debulhar, se quiser gritar, grite. É aquele momento que você tem para explodir, né, de emoção. E junto com isso, claro, eu sempre procuro fazer preces para que eu não caia muito em desequilíbrio, né? Para que mesmo eu sentindo aquela dor, eu consiga manter a minha energia. O outro eu entender, tá? Agora eu já gritei, já sofri, já chorei, já esperneei, agora o que eu posso entender? O que esse caso me trouxe? O que eu vou fazer agora? O que essa lição me trouxe? Porque a dor sempre traz uma lição. E o que isso vai me trazer? Que eu preciso enxergar que eu não estava enxergando? E o outro é, tá, já entendi, já compreendi, já refleti, já fiz tudo que é possível. Agora, como eu posso mudar isso? Não adianta mais eu chorar, não adianta mais eu gritar, não adianta mais eu refletir. O que eu vou ir para frente? O que eu posso fazer? Ah, por enquanto você não pode fazer nada, você tem que ficar aí quieta. Tudo bem, então eu vou ficar quieta, mas eu vou fazendo outras coisas para que eu possa, no momento certo, ir em frente. Então, para mim, esses 3 pilares, né? E sempre, sempre, na noite, ali, quando eu vou dormir, eu sempre faço uma prece para o meu mentor, para que ele me acompanhe e que ele me ajude lá de algum jeito. Como eu falei, às vezes não é como a gente quer, uma mensagem tipo, olha, você tem que fazer isso, vire à direita, faz o balão, não é assim. Às vezes vem com um sentimento de paz, de tranquilidade. Eu sempre acordo assim, tipo, ó, ele conversou comigo. Agora o que ele conversou, eu não sei, não lembro. Mas às vezes vem em sonho. Muitas vezes eu sonhei com uma coisa e aí logo depois eu consegui entender aquele sonho. Então eu sempre me recolho na minha prece com meu mentor e peço que ele me segure ali, me ampare para que eu possa enfrentar esse problema. O que você é mais grata a Deus? Eu acho que é os meus pais, por eu estar nessa família, porque se eu consigo hoje entender esses 3 pilares, foi porque eles me ensinaram sempre isso, eles sempre me mostraram, eu sempre tive espiritualidade comigo, eu sempre fui uma criança que estive muito na fé, eu sempre tive a minha fé, mas eles me mostraram como ter essa fé, né? Eu sempre vejo meu pai às 6 horas da tarde fazendo a prece dele, rezando pelas coisas que ele está passando, a minha mãe de noite antes de dormir com o livrinho dela lendo, ou eu antes de ser espírita eu fui católica, né? Então a nossa família ela foi católica por muito tempo. E até hoje a gente segue algumas coisas católicas. Então, no momento de nossa dificuldade, a gente se une e reza o terço, né? O Pai Nosso. Então, assim, a gente sempre teve a fé muito grande na nossa família.
Então, eu sou muito grata por eles terem me ensinado isso. E meu pai ser professor, eu consegui enxergar coisas que eu não enxergaria se eu fosse outra. Ele traz uma vivência, ele traz o que o Espiritismo traz, né? A fé, a ciência e a religião. Então, ele sempre traz esse lado. A gente sempre procura trazer esses três lados, três coisas diferentes, para que a gente tenha uma própria opinião. Então, com certeza, meus pais. Foi massa, muito bom, foi muito elucidativo, achei fantástico. Teve uns pontos aqui que eu fiquei refletindo aqui, me fez tocar profundamente. Só queria Nossa. agradecer pela sua disponibilidade de estar aí com a gente, com esse pessoal tão maravilhoso desse Centro Espírita, dando um pouquinho da sua contribuição. Fantástico, muito bom. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade, porque ser jovem e ser escutado e trazer uma mensagem não é qualquer centro, então a gente agradece muito por essa oportunidade e confie no jovem de vocês, que tenho certeza que não só eu, mas outros estão aí brilhando, estão trazendo coisas que a gente às vezes nem pensou. Muito obrigada mesmo, de coração. Nós que agradecemos. Vou fazer a prece, agradecer mais uma vez a Deus, nosso querido Mestre Jesus, nossos queridos mentores espirituais, que nesse momento possam envolver a cada um no seu lar, cada um intimamente, dando a força para que prossigam nessa jornada tão importante, que é estar encarnado na Terra nesse momento. Muito obrigado, fique em paz, que assim seja. Tchau, Bela, brigadão. Tchau, eu que agradeço.